Leitura direta do Novo Testamento, com texto, capítulo por capítulo, sem comentários. Evangelho segundo São João, capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia, já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes de que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamavam, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiramente o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para o disperso entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado
por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Evangelho segundo São João, capítulo 7. Bom ter você na leitura do Novo Testamento. Até o próximo capítulo. Deus te abençoe rica e abundantemente.